Bem, pessoal, voltando aí à série de vídeos, né? Então eu queria falar um pouco do que está acontecendo nesses últimos dias, do conflito, mais um, né? Árabe-israelense, mas agora principalmente, né? As ações do Hamas dentro do Estado de Israel, ok? E, obviamente, né? O que o Estado de Israel está fazendo e vai fazer para repelir, vamos dizer, essa ação, mas e também dizer para o Hamas, olha, não faça mais isso, que a próxima vez eu arrebento de uma vez com vocês, entendeu? Porque o Estado de Israel também, né, é muito, vamos dizer assim, de arrebentar, né? Ele não tenta fazer uma manobra mais civilizatória, vamos dizer assim, né? Mas aí eu vou fazer só uma perspectiva de um anarquista, você tá entendendo? Eu poderia fazer a perspectiva aqui quanto um geógrafo, uma pessoa que tem uma ascendência árabe, que tem uma ascendência islâmica, né? Que é o caso do meu avô, você tá entendendo? E aí, obviamente, sai uma outra análise sobre o que está acontecendo, ok? Então, eu vou tentar aqui fazer uma análise também do fato atual. Eu não vou aqui fazer um fato histórico, né? Geográfico, porque nesse caso é um fato histórico geográfico que acontece naquela região, ok? Mas se a gente for pensar, né, a volta dos judeus modernamente, né, porque houve todo um processo deles serem expulsos daquela região também, a gente não pode deixar, né, de comentar isso. Acontece no século XIX e que esse movimento chamado sionista, em base, tinha muito presença socialista. Também tem isso, né? Tanto que, por exemplo, até hoje tem no Estado de Israel os kibbutz, ok? Que na sua origem é uma origem socialista. Lógico que hoje o Estado de Israel é uma democracia burguesa, vamos dizer assim, né, como a gente chama, nós anarquistas, né? Então tem eleições, enfim, vários partidos, por exemplo, que estão no poder agora, que, que são de direita ou extrema direita, né? No caso do Netanyahu, né? Mas você tem partidos, por exemplo, trabalhistas, né? Partidos lá, inclusive ligado ao povo, desculpa, aos árabes que vivem no Estado de Israel também, né? E do outro lado você tem o Hamas, que é um grupo de resistência a presença do Estado de Israel, principalmente, né, naquela região próxima à faixa de Gaza, ok? E é um grupo islâmico, né, que controla aquela região desde 2005, eleições que tiveram lá, eleições, vamos dizer assim, parlamentares, né, depois da saída do Estado de Israel daquela região, ok? E que está se perpetuando no poder. Então dá para dizer também que o Hamas, né, ele é democrático, ele é um movimento de resistência islâmica, ele é islâmico, né? Aí você fala, mas lá provavelmente entre os palestinos 90% ou mais são islâmicos, mas e os outros que não são islâmicos, como é que fica? Eles aceitam a presença desses não islâmicos dentro da faixa de Gaza, ok? Eles nesse caso de aceitar, então esses grupos não islâmicos, eles podem dizer, né, fazer manifestações a partir das suas visões, então, por exemplo, sei lá, visões ateias, é uma coisa também para a gente pensar, ok? Então, como que eu, enquanto, né, anarquista, vejo o que está acontecendo, né, pontualmente agora, né, nessa região? Se a gente for imaginar de que o Hamas controla de forma administrativa a faixa de Gaza, né, como se fosse, não é, mas como se fosse um Estado ali, porque ele até participou de eleições, ok? A gente não pode negar então que ele é como se fosse ele, o que que ele quer enquanto a formação de um Estado islâmico, tipo que tem no Irã. Você está entendendo? Né? Então, um Estado teocrático. Então, se nós anarquistas somos contra o Estado, né, burguês, que ainda permite minimamente um conflito de ideias, não é isso, obviamente, que o Estado, que o Hamas quer. Né? Ele não quer a formação de um Estado palestino secular. Ele quer um Estado palestino islâmico. Tanto que o nome é Hamas, faz essa menção ao islamismo. Né? Enfim, que eu acho aí um pouco diferente, por exemplo, da autoridade palestina, que está mais presente,
na região da Cisjordânia, ok? Que aí, enfim, hoje já não tem mais essa perspectiva, vamos dizer assim, eles são islâmicos, mas a princípio parece que eles são mais seculares, ok? Então a gente também tem que entender isso, né? Essas nuances que tem, né? Outras nuances também é tipo, às vezes eu vejo isso acontecendo, né? Então, judeu é uma religião, né? Islâmico é uma religião. Então você pode ter lá um cara que nasça no Estado de Israel, um israelense muçulmano, porque ele é israelense da religião muçulmana, ok? E você tem também, mas é uma grande minoria, palestinos que podem não ser islâmicos, podem ser cristãos, eles podem ser judeus e podem não ser nada, entendeu? Ateu, certo? Os árabes congregam os palestinos e outras, né, nacionalidades, né, outros estados, melhor dizendo, né, porque é uma única nacionalidade. Então, os árabes, enquanto nação, estão divididos em vários estados. No norte da África tem Marrocos, Argélia, né, Egito. Se você falar aí no Oriente Médio, entendeu? Aí você vai ter então Síria, Líbano, né, Jordânia, ok? Iraque, eles são árabes, ok? Então, mas são estados diferenciados. E você também tem o caso do Irã, por exemplo, que eles não são árabes, os iranianos não são árabes, eles são de etnia persa, né? Eles escrevem em árabe e eles são muçulmanos, ok? Então tem que ficar muito claro isso, né? Essas diferenças. Mas eu não vou fazer, né, um vídeo, daria 2 horas para falar sobre isso, ok? Então é uma visão do anarquista. O que está acontecendo? Contra o que faz e quem está no poder atualmente no Estado de Israel. Quem está no poder atualmente no Estado de Israel? É a extrema-direita. E a gente sabe como é que funciona a extrema-direita no mundo. A gente já teve um governo de extrema-direita no Brasil. Ok? Então a gente sabe que eles não toleram, ok? Quem pensa diferente deles. Eles não toleram. Então, quando eles estão no poder, principalmente esses grupos mais religiosos, né? Que não é a maioria do partido que tem ali, que está governando hoje o Estado de Israel, que é o partido Likud, você está entendendo? É obviamente, quanto mais eles pontuam, mais anti-palestinos eles vão ser. Né? Agora, do outro lado, você tem o Hamas, que é um grupo de resistência. Ele surge como um grupo, inclusive, né, de resistência e tinha trabalhos comunitários. Também tem que entender isso. Que rompeu com o Fatah, né, que é o que administra a Cisjordânia, e que na sua origem tinha o Yasser Arafat, que na década de 90 fez os acordos de Oslo, né? Então por isso que esse rompimento houve entre o Hamas, né, e a autoridade palestina. Eles não reconhecem o Estado de Israel. Eles não reconhecem. Então se você pega um mapa, lá no Hamas não tem o Estado de Israel. Lá tem Palestina. Você entendeu? Então a criança que nasce lá naquela região vai ver a Palestina, não vai ver nada escrito a Estado de Israel. Isso não acontece apenas com o Hamas. O Irã também não reconhece, né, o Estado de Israel. Então, no mapa lá das crianças iranianas não tem Estado de Israel, ok? Então, um processo de resistência contra o Estado de Israel é um processo, eu, enquanto anarquista, eu sou a favor, principalmente quando nesse governo de Israel você tem uma extrema-direita, que é intolerante com relação aos palestinos. Quer dizer, se eles já são intolerantes quando não tem extrema-direita, com a extrema-direita eles são muito mais, né? Então, o que nós pensamos enquanto anarquistas? Que a solução da Palestina não é uma solução estatal. É evidente. Os curdos acharam, de certa forma, uma solução para eles. Que não tem um Estado curdo. Mas eles tentaram e conseguiram fazer o quê? Uma confederação curda. Então, o povo palestino tem que pensar com relação a isso hoje, né? Se é interessante ter um Estado, porque aí você vai ter toda essa polêmica que está acontecendo, né? Hoje, essa, quer dizer, vai virar uma carnificina, porque o Estado de Israel é muito superior em armamento ao Hamas, sabe? Qualquer pessoa que tem neurônios na cabeça já entendeu isso, né? A briga do Hamas contra o Estado de Israel é uma briga
que ele vai perder. Você tá entendendo? Tem como, galera. É muito mais forte. Você tá falando de um Estado muito forte, né? Apoiado por grandes nações, e um Hamas que é um grupo pequeno, você tá entendendo? Que luta por essa resistência, mas quer também a formação de um Estado teocrático, tá? Como tem lá no Irã. Então, enquanto anarquista, vemos o quê? Que essa postura de tentar resolver o problema a partir de estados não está certo. Não está dando certo, ok? Então é o povo palestino, né, o árabe que vive naquela região, pensar em outras alternativas que não sejam essa. O curdo achou, né, uma parte dos curdos, pelo menos, eles achou o quê? A formação de uma confederação lá no norte do Iraque, né, e no norte da Síria, ok? Que não é um estado. Porque, evidentemente, a ideia de Estado, de dois Estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, ali, dificilmente vai vingar. Porque o dia que eles tiverem acesso, por exemplo, vamos dizer que o Hamas ganha um Estado e tem armas, tem tudo lá, um exército, pô, é evidente que eles vão tentar atacar novamente Israel. Se eles atacam enquanto um grupo pequeno, né, que tem apoio de outras nações, né, por exemplo, o caso do Irã, apoios conturbados, inclusive, ok? É óbvio que ele tiver, né, condições de se estruturar enquanto Estado, Estado Islâmico, internamente vai ser uma ditadura, evidente, ok? E externamente vai tentar fazer alianças para atacar, para exterminar o Estado de Israel. Exterminar as pessoas que moram lá no Estado de Israel, ok? Então, enquanto eu anarquista, não tem uma solução estatal para essa região. Não tem. É evidente, já faz quantos anos que eles estão tentando fazer isso? Há mais de 30 anos que foram feitos esses acordos, né? Acordos de Oslo, principalmente, né? Para tentar resolver, e não resolve o problema. Tem evidente que não se vai resolver com o Estado. Então, tem que pensar uma outra solução para isso. Os curdos acharam a solução deles, que é essa confederação, ok? Que existe no norte da, do Iraque e norte da Síria, que são estados, ok? Enfim, então, Hamas, apoio contra as políticas segregacionistas cada vez maior do Estado de Israel, principalmente na atualidade, né? Ok? Então, colocar mais colônias e assim por diante, para minar a possibilidade de surgimento do que preocupa essa extrema-direita israelense, que é o Estado palestino. Né? Então, a gente apoia o Hamas, obviamente, contra essa luta, ok? Contra essa entrada, mas entendemos, eu, enquanto anarquista, entendo de que o Hamas também é, né, um grupo extremamente totalitário, ok? Lá dentro da região da faixa de Gaza, não permite pessoas que pensam diferente dele, ok? E que quer formar um Estado também, enfim, para atacar e exterminar o Estado israelense. Ou seja, é uma luta que quer acabar sempre entre Estados. Eu, enquanto anarquista, como sou contra o Estado, acho de que essa solução não se resolve. É evidente, né? Você não precisa nem ser anarquista. É só você prestar atenção no que está acontecendo, né? Não se resolve isso. E pensar em outra forma de organizar. E aí eu não estou falando organizar anarquisticamente, não. Quem sabe os curdos, né, apontem para os palestinos uma outra forma de se organizar, ok? Enfim, então era isso que eu queria dizer, né? Então, uma análise aí anarquista a partir dos conflitos que estão acontecendo agora na faixa de Gaza. Lembrando, né, só para terminar, que amanhã, né, vou fazer uma live para discutir mais sobre anarquismo e socialismo, enfim. E aí vocês gostaria que vocês estivessem presentes, né? Amanhã a partir das 19 horas. Um abraço a todos e todas e até amanhã.